Olá, tudo bem? Eu sou a professora Josi Davidson, aqui da Easy Knowledge, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do que é a revisão sistemática. Então, agora existe um movimento muito grande de pessoas fazendo revisão sistemática, e muitas vezes o que é classificado como uma revisão sistemática, na verdade, é simplesmente uma busca dentro da literatura, uma busca um pouco mais aprofundada, mas que não tem todo o fluxo, o rigor da revisão sistemática. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que é a revisão sistemática, vamos pensar o seguinte: você, enquanto profissional da saúde, está lá no seu consultório e aí vem uma gestante e fala assim: doutora, eu soube que uma técnica nova, que é menos invasiva, aí uma técnica XPTO, ela é muito boa. Você indicaria para mim? E aí você não sabe se sim ou que não. O que você faz? Vai lá na literatura e vai buscar esses dados. E o que aparece para você? No meio de tudo isso, você encontra aí 5 estudos e cada um fala uma coisa. E aí, o que é que você vai fazer mediante a esse cenário? Você fica lá sem saber exatamente o que responder nessa situação. Então, isso não acontece só com você dentro do seu consultório, acontece com o gestor, acontece com as questões de saúde pública, em que o cobertor é curto e você precisa saber aonde você vai investir o dinheiro, né? Será que vale a pena você gastar milhões em alguma técnica, em alguma tecnologia em saúde que nós chamamos? Será que vale a pena você investir tudo isso numa coisa que não se sabe efetivamente para que ela funciona? Então, a revisão sistemática, ela vem justamente para resolver essa lacuna quando você tem muitos estudos e os estudos acabam sendo de forma inconclusiva, em que um fala que sim, o outro fala que não, o outro fala que não teve diferença nenhuma, e você com certeza lembra de várias situações que passaram dentro da sua vida profissional a respeito disso. Então, as evidências mais fortes, elas aparecem com as revisões sistemáticas. E com que tipo de dado ou que tipo de estudos que eu posso fazer revisão sistemática? Basicamente, eu posso fazer revisão sistemática de qualquer tipo de estudo. Os mais clássicos são dos ensaios clínicos randomizados, em que você compara dois tipos de tratamento ou dois tipos de técnica ou terapêutica para prevenção ou para prevenir complicações, ou para melhora do paciente. Esses são os clássicos, foram os estudos que começaram, né, e que se tem mais ferramentas para a utilização, mas nos últimos anos também outros estudos passaram também a serem feitas revisões sistemáticas, que são os estudos, por exemplo, de avaliação de testes diagnósticos, então para estudos de acurácia, comparando um tipo de aparelho para fazer diagnóstico ou outro, então você compara um padrão que é aquele que é muito usado com um padrão novo, comparar tomografia com ressonância, por exemplo, ultrassom com ressonância e assim por diante, né? Os estudos de prognóstico, para você saber o que acontece com a evolução dos pacientes, sobre fator de risco, sobre segurança e efeitos adversos, doenças raras, enfim. A gente consegue fazer revisão sistemática com tudo. Mas qual que é a grande diferença que existe da revisão de literatura, uma revisão de literatura mais bem feita, mais apurada, de uma revisão sistemática? O que é a diferença gritante entre uma coisa e outra é que existem passos muito bem determinados para que sejam seguidos. Então, toda revisão sistemática, ela funciona de forma muito parecida com um artigo científico, em que você precisa ter um planejamento muito bem estruturado, você precisa ter uma condução bem estruturada desse trabalho, para que, enfim, você consiga documentar todos esses dados. É importante nós falarmos que revisão sistemática precisa ser feita com, no mínimo, 2 participantes. Então, é uma forma de revisão em que você analisa os dados friamente, de forma muito imparcial, utilizando ferramentas, instrumentos, escalas que vão te dizer
qual é o nível de confiança que você pode ter naquilo que está escrito pelos estudos. Se os estudos não trazem as informações todas da forma que nós precisamos saber, então esses estudos acabam tendo o que nós chamamos de risco de viés. Quanto mais risco de viés nos estudos, ou no estudo individual e no conjunto dos estudos, quanto mais risco de viés eu tiver naqueles dados, menos confiança eu vou ter no resultado apresentado e mais difícil é de eu trazer que há uma forte evidência de que aquilo funcione, mesmo que do ponto de vista estatístico ele mostre que aquilo funcionou. Então, essa é a grande diferença da revisão sistemática. O fato de você simplesmente optar por fazer uma pergunta pico, pergunta peco, então você tem bem definido o teu paciente, a intervenção, os comparadores e o desfecho e fazer uma estratégia de busca, isso não é revisão não é revisão sistemática. Isso se encaixa em outras formas de revisão da literatura em si. Ok? Então, essas são as coisas importantes para a gente lembrar sobre revisão sistemática. E aí, algumas coisas para a gente pensar em revisão sistemática, que parece uma coisa fácil, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas antes de entrar nisso. Então, a primeira coisa é, essa pergunta que eu estou fazendo, será que ela não foi respondida? Então, tem formas da gente saber se essa pergunta foi respondida ou não, se existe evidência suficiente ou não a respeito daquele assunto. Ou, se ela foi respondida, será que ela pode ser reavaliada? Alguns estudos, como por exemplo o da Cochrane, esses estudos sempre eles são feitas atualizações pela própria Cochrane, que são responsáveis por revalidar e avaliar a existência de novos estudos a respeito daquela pergunta. Mas revisões fora da Cochrane, isso não necessariamente acontece. Então, se vale a pena você reavaliar esses estudos, você precisaria, então, entrar em contato com o autor para ver se ele não tem interesse de fazer um update daquele assunto, e aí você combinar com ele de participar e fazer esse update. Isso é possível. Mas a pergunta, será que é relevante? Nós temos muitas revisões sistemáticas. E aí, muitas das revisões, você percebe que, do ponto de vista metodológico, ela é bem feita, mas do ponto de vista de evidência e de importância clínica, aquilo acaba tendo pouquíssima relevância. E isso tem muito a ver com a análise da grade. Então, quando você avalia, você tem que também avaliar do ponto de vista clínico qual que é o impacto que aquela sua pergunta específica que você está respondendo dentro do montante. Então, por exemplo, para um paciente que é infartado, você avaliar algum tipo de terapia, o que é mais relevante é a morte ou o infarto em si, as complicações do infarto. Se o paciente tem flatulência, isso não é, do ponto de vista, você colocando numa escala, a flatulência ou desconforto abdominal é uma coisa muito pequena perto do montante, que é o óbito do paciente, por exemplo. Então, vale a pena você sempre pensar nessas coisas. Outra coisa, você tem suporte financeiro e infraestrutura para fazer isso? Revisão sistemática não é simplesmente você avaliar Lilac, Cielo e PubMed. Você precisa fazer um apanhado realmente bastante profundo da literatura, e isso envolve outras bases de dados e algumas que nós não costumamos ter acesso. Então, e em outras línguas também, o que vai envolver a necessidade de tradução. Então, isso também é um outro ponto que precisa ser pensado. E se você, então, tem uma das coisas que tem essa questão financeira é a questão do acesso às bases de dados. E outra, quem é que vai me ajudar nessa condução? Não existe revisão sistemática feita por uma única pessoa. Então, se você precisa, no mínimo, 2 pessoas. O ideal é que tenha pelo menos 3, porque nos momentos em que há alguma discordância, existe um terceiro avaliador que vai verificar a necessidade ou não, ou a inclusão daquele estudo ou não. Então, essas são pequenas coisas a respeito da revisão sistemática. Nós sempre damos cursos de revisão sistemática, são cursos de 8 a 10 horas que nós realizamos somente de revisão sistemática, para falar de todos esses passos de forma
bastante minuciosa para que você possa entender e realizar uma revisão sistemática de forma adequada, ok? Então, se você gostou, curte lá, acompanhe os nossos canais, que nós estamos sempre postando novidades, estamos sempre colocando novos cursos, e se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí para a gente, ok? Até mais, tchau, tchau.